Primeira pergunta que eu quero te fazer é uma dúvida que me ficou no último programa que a gente fez. Sim. A Quimbanda em si, independente da vertente, ela trabalha muito com a ancestralidade. Exato. Né? Isso. Então, diziam o quê? Que o seu Exu, Pombagira e tal, seria um ancestral seu. Sim. Correto? Quando a gente fala ancestral, a gente tá dizendo de ancestral consanguíneo? Então, dentro da cultura banto, né, se você for lá atrás, né, antes da edificação e solidificação de tudo que se chama Quimbanda aqui no Brasil, mas segundo a filosofia banto, eles dividiam, banto na verdade é uma língua, né, então existem vários grupos que falavam banto, e dentre alguns desses grupos, né, eles dividiam essa ancestralidade em 2 graus ou 2 níveis ou 2 categorias, digamos assim, os antepassados e os ancestrais, né? Sendo que os antepassados para eles eram os parentes consanguíneos. Tá. E os ancestrais eram os ancestrais coletivos, né, daquele grupo, né? Porque se você pegar nas grandes culturas, na maioria das culturas antigas, para falar a verdade, né, eles tinham muito esse conceito, independente se você vai para a Grécia, para a China ou para a África, né, eles tinham esse conceito que existiam grandes heróis, que eram os ancestrais coletivos daquele povo. Né? Então, se você pega, por exemplo, Roma, né, o Rômulo e Rêmulo lá, eles eram ancestrais coletivos daquele povoado que mais tarde foi conhecida como Roma. Na África era muito comum também que até alguns nomes de orixás, acredita-se que tenham sido nomes de guerreiros que ajudaram a fundar um povoado e tal. Então eles tinham essa noção dos ancestrais coletivos e dos ancestrais que eram os antepassados. Dentro da Quimbanda trabalha-se com os 2 conceitos, né? Então a gente tem os ancestrais coletivos daquela egrégora, ou daquele movimento espiritual, que alguns conhecem, alguns chamam. É difícil falar em Quimbanda em nomenclaturas que vale para todas as vertentes, para todos os grupos, porque na verdade são adaptações sociais. Mas alguns dizem que eram os Exus primordiais, que são os Exus que dão nomes às legiões. Né? Então, porque dentro da nossa concepção de Quimbanda, um Exu Tranca-Rua, por exemplo, é um título que dá nome a uma legião, mas existiu o Tranca-Rua primordial, ou a ideia de um Tranca-Rua primordial. Esses são os ancestrais coletivos. Sim. E aí tem os antepassados, que podem ser parentes consanguíneos, né? Porque, assim, dentro também da ancestralidade dos povos antigos, não era só o DNA que contava. Como até na nossa sociedade não é. Às vezes você casa com uma mulher, você acaba herdando toda a ancestralidade daquela família. Seu filho, com certeza, vai ter um ancestral em comum ali e tal. E então, na Quimbanda trabalha-se com os 2 tipos de ancestralidade, embora se dê muito ênfase para a questão dos legionários, que são Exu e Pombagira. Certo, mas aí o que eu quero entender é assim, vai, o seu Exu, qual é o Exu que você trabalha? Giramundo. Giramundo tá. E Dona Maria Padilha das 7 Encruzilhadas. Tem que falar o nome dos 2, senão bicho pé. Então, vamos pegar o exemplo do Giramundo. Sim. Exu Giramundo, ele é uma falange, que são esses legionários que você fala de ancestralidade. Mas o Exu Giramundo que vem para ser o seu Exu, específico ali, ele seria então um antepassado seu? Ele tá dentro da ancestralidade. Você vai descobrir isso com um estudo e com anos, né? Porque geralmente os Exus, pelo menos na grande maioria dos casos, eles não saem passando toda a vida deles, nem que tem só passa o necessário ali. Só o necessário para, né, te orientar. Tô ligado. Mas eu conheço pessoas que têm Exus que fizeram parte do enredo histórico da família, comprovadamente, que o cara fala, pô, esse aqui é meu avô. O seu e tal, sabe? Comprovadamente, assim, dentro dos campos da espiritualidade, né? O seu sabe se o seu O sabe? meu, eu sei da história dele, mas eu não consegui descobrir se eu tenho uma conexão sanguínea com ele. Mas eu sei, ele me contou, a história dele é muito interessante. Ele me contou a história em vida dele. Você pode contar? Posso contar, sim. Só vê se o microfone puxa um pouquinho mais pra ele, Bruno. Que aí... Tá bom, Pedro. Eu tenho síndrome da perna inquieta, tá? Então eu fico rodando. Tem que apertar ali, eu acho.
Foi. Aê, beleza. É nóis. Então a história do seu Giramundo, como ele passou para mim. Né? Ele disse que ele nasceu, pelo menos na encarnação que é pertinente, para ele ter começado a trabalhar como Exu, ele nasceu como um escravo. Né? E ele sempre queria fugir. Né? O sonho dele, o desejo dele era fugir daquela condição, sim, daquele cativeiro. Só que ele nunca o fez. E ele ficou velho. Né? Eu não sei quanto que é o velho para os padrões da época, mas ele ficou um senhor idoso. E aí ele tentou fugir. E aí ele não durou muito. Pegaram ele e fizeram ele de exemplo. Né? Chicotearam ele até mataram ele. Para que os outros não tivessem a ideia de fugir. Aí quando chegou no Cruzeiro Sagrado, né, ele teve a oportunidade de escolher, né, o caminho dele no pós-morte. E ele escolheu voltar como escravo novamente. Por quê? Porque ele queria morrer livre. Ele falou, eu vou voltar novamente, vou fugir. Ele quer fazer meio revolução. Eu vou fugir, vou morrer livre. Nem que os caras me peguem ali, me matem depois, mas eu vou morrer sem a argola no pé, do jeito que ele fala. E aí ele fugiu com 16 anos dessa vez, conseguiu fugir. Segundo ele, chegou numa comunidade, que eu acredito que seja um quilombo, né? E aí ele conseguiu morrer em liberdade ali. Viveu alguns anos ali e aí depois ele voltou como Giramundo. Agora você vai me perguntar qual que é o processo. Assim, a gente tem várias considerações do que pode acontecer. Mas segundo alguns Exus me passaram, você só terá certeza mesmo quando morrer. Então é tudo subjetivo. Diz do projeto do pós-morte? Até se tornar um Exu. Assim, tem certos mistérios que são incompreensíveis para a mente humana, então a gente só chega próximo deles, né? E a gente chega próximo deles através de certos marcos, de certos parâmetros mentais, porque segundo os nossos estudos, o plano espiritual ele é muito abstrato, para não dizer completamente abstrato. Então para nossa cérebro que vive no plano físico, entender algo abstrato, ele precisa de referências. E essas referências são as formas, são as imagens que a gente faz dessas entidades, nossas ideias. Então, assim, essas legiões de escritas de Exu e Pombagira veio da consciência humana. Sim. Né? São maneiras de a gente enxergar esse tipo de vibração espiritual. Né? Que forma uma forma astral e depois se materializa aqui no plano físico. Então, assim, você entender exatamente o que acontece no espírito só quando sua mente estiver totalmente desapegada do espírito. O resto é só aproximação que a gente tem. Tem muito Tata, o pessoal daqui em Banda Menos que vem aqui, que eles falam que o pós-morte deles, eles vão virar Exu, tá ligado? Sim, eu acredito nisso, mas eu acredito que não todos irão virar. Eu acho que isso é uma coisa que se conquista. Tá. Você pode ter sido Tata, sacerdote aqui, mas isso não quer dizer que você vai se tornar um Exu. Mas isso se conquista de fato em vida ou se conquista no pós-morte? Tipo, Então, qual a balança pra isso? Tipo, fez muita merda em vida. O peso em vida pra você conquistar isso, é você ter sido um Tata, porra, andou na da linha hora, andou na linha. Ou você nem na verdade precisaria ter sido Tata. Talvez você era uma pessoa ali, que não acreditasse em nada, morreu e teve um encontro espiritual na hora no pós-morte. E você decide trilhar um caminho de aprendizado para se tornar um Exu. Você acredita nisso também? Então, aí a gente abre margem para diversas especulações. Porque na literatura... cara, foi mal, gente. Não, relaxa. Eu tinha desligado. Tamo junto. Tá tranquilo, é isso aí. Acontece. E pior que ele vai tocar de novo essa merda. Peraí. Fica tranquilo. Enquanto isso, o pessoal pode deixar no like, pode mandando sua pergunta aí, pessoal. Então, como que eu penso, né? A gente tem diversas especulações, tá? O que a gente sabe é que na literatura ocultista aí brasileira, né, a gente vê relatos de pessoas que realmente morreram sem ter praticado nada, né? E acabaram se tornando Exu e Pombagira. Então, eu abro para essa possibilidade. Alguém que nunca estudou espiritualidade, nunca estudou sagrado, nunca fez nada para a religião, possa se tornar um Exu e Pombagira. Porque se você acompanhar, assim, desde os anos 50 e começou a se produzir uma literatura sobre Quimbanda, isso é extremamente
divulgado, né? Muitos sacerdotes acabam falando isso. Então eu abro margem para essa responsabilidade, para essa possibilidade. É porque viver um negócio é diferente, né? Muita gente pode vivenciar uma dentro da doutrina sem saber que está dentro daquela doutrina ali, né? Sim. Então, eu acredito, por conta desse tipo de situação, que exista um processo espiritual pelo qual o morto passa, ou a alma do morto, que deifica essa alma, que possibilita, condiciona ele se tornar um Exu Pombagira. Eu acredito que isso é no pós-morte. Todavia, né? A única coisa que a gente tem real controle é o agora. Né? A única coisa que existe para nossa consciência é o agora. Né? O amanhã é uma especulação mental e o ontem já passou. Você não consegue mudar nada. Então você só consegue mudar o agora. Então eu vivo minha postura para que, se acontecer agora eu tenha condição de se tornar um Exu Pombagira. Né? Mas eu acredito que, para aqueles que não vivem assim igual a mim, que existe um treinamento aí no astral. Então eu acho que depende muito mais do que acontece no pós-morte do que na vida.